Olá, meu nome é Ana Lúcia e serei a instrutora desta aula sobre a fase de execução da auditoria de conformidade no sistema Fiscalis. Espera-se que ao final dessa aula seja possível identificar os padrões do TCU aplicáveis à fase de execução da auditoria de conformidade, conhecer as principais funcionalidades do Fiscalis referentes a essa fase. Na fase de execução, a equipe de auditoria deve aplicar os procedimentos previstos na matriz de planejamento em busca de evidências que comprovem os achados de auditoria. Os achados devem indicar a situação encontrada, o objeto, o critério de auditoria, as evidências, as causas, se for possível identificá-las, os efeitos e a proposta de encaminhamento. Essas informações são registradas na matriz de achados. Para achados que resultem em propostas de audiência ou citação, deve ser preenchida a matriz de responsabilização, que identifica a responsabilidade pela ocorrência desses achados. Compete ao supervisor analisar com a equipe a matriz de achados e a matriz de responsabilização antes da elaboração do relatório. O achado é a discrepância entre a situação existente e o critério. A análise dos achados deve estar estruturada nos seguintes aspectos que compõem a matriz de achados: descrição do achado, situação encontrada, objetos, critério, evidência, causa, efeito e encaminhamento. Para achados que resultem em propostas de audiência ou citação, deve ser preenchida a matriz de responsabilização, que identifica a responsabilidade pela ocorrência desses achados. A análise da responsabilidade pela ocorrência do achado deve estar estruturada nos seguintes aspectos que compõem a matriz de responsabilização: descrição do achado, irregularidade, identificação do responsável, período de exercício no cargo pelo responsável, conduta do responsável, ação ou omissão dolosa ou culposa, nexo de causalidade entre conduta e resultado ilícito, culpabilidade, reprovabilidade da conduta e existência de atenuantes ou agravantes. Veremos agora as funcionalidades disponíveis no sistema Fiscalis para a inclusão de novos objetos fiscalizados na fase de execução, a associação desses objetos aos procedimentos de auditoria neles realizados, bem como elaboração das matrizes de achados e de responsabilização. Com a matriz de planejamento homologada, é possível incluir objetos que não constaram da matriz de planejamento e que foram verificados durante a fase de execução, clicando no link Objetos. A tela Objetos apresenta os objetos inseridos na matriz de planejamento e permite a inclusão de novos objetos verificados durante a fase de execução, selecionando um objeto da listagem existente e clicando no botão Incluir. O objeto incluído no Fiscalis durante a fase de execução deverá ser associado ao procedimento nele realizado pelo link Aplicação dos procedimentos.
O aditivo de contrato 1 de 2016 foi incluído durante a fase de execução e aparece como objeto não verificado. Para associá-lo à questão de auditoria e ao respectivo procedimento nele realizado, basta clicar no link Objeto destacado em vermelho. Na tela de atualizar procedimentos aplicados ao objeto, devem ser selecionados a questão e o procedimento aplicado para responder à questão, clicando Gravar ao final. O Fiscalis retorna à tela de aplicação dos procedimentos com a nova situação do aditivo de contrato 1 de 2016, qual seja a de objeto verificado. O link da matriz de achados é para o relato das irregularidades em propriedades. Na tela da matriz de achados é possível incluir um novo achado e importar os possíveis achados da matriz de planejamento de uma das matrizes ou de uma das matrizes de referência. Ao clicar em importar, os achados da matriz de planejamento são listados na tela, oportunizando a sua seleção, bem como é possível selecionar uma das matrizes de referência, destacadas em verde, para a seleção dos achados nelas previsto. Após selecionar o achado desejado, o Fiscalis retorna à tela com a descrição do achado selecionado. Clique na descrição do achado para completar as informações sobre ele. Nessa tela, é possível editar a descrição do achado, destacada em vermelho, registrar a classificação do achado na versão para obras, destacado em verde, bem como completar as informações das abas, situação encontrada, objetos, critérios, evidências, causas, efeitos, encaminhamentos e procedimentos. Na aba Situação Encontrada, deve-se incluir o período no qual ocorreu a irregularidade, a tipificação do achado, irregularidade grave ou falha, a situação encontrada, ou seja, os principais itens que caracterizam o achado. Na aba Objetos, incluir novo objeto, importar os objetos cadastrados na matriz de planejamento ou na fase de execução, para associá-los ao achado. Na aba Critérios, incluir ou importar os critérios, leis, normativos, decisões que descrevem o padrão esperado, o qual foi descumprido, gerando o achado. A aba Evidências é para associar os elementos que comprovam o desvio da situação encontrada em relação ao padrão esperado, critérios. No entanto, a associação das evidências aos achados somente é possível depois de incluir os respectivos papéis de trabalho na aba Administração da Fiscalização, para que as evidências apareçam na barra de rolagem, em destaque. Na aba Administração da Fiscalização, menu Biblioteca, pelo link Papéis de Trabalho, deverão ser incluídos os arquivos contendo as evidências. Na tela de atualização dos papéis de trabalho, clique em Incluir para incluir os arquivos contendo as evidências. Clique no botão Procurar para pesquisar no computador o arquivo desejado.
Na tela de atualização do papel de trabalho, deve-se indicar o tipo de documento, nome, grau, assunto, grau de confidencialidade e se ele virará ou não peça do processo eletrônico. Os tipos de documento, elementos comprobatórios e evidências, esclarecimento do responsável e rol dos responsáveis são automaticamente convertidos em peça do processo no encerramento da fiscalização, que ocorre com o despacho do secretário. Os demais papéis de trabalho podem ser convertidos em peça, desde que sejam assim indicados pela equipe. Do contrário, serão mantidos apenas no Fiscalis. Juntamente com os documentos indicados para virar em peça, o relatório final da fiscalização também é juntado no ETCU. O Fiscalis possibilita a ordenação das evidências por meio de indicador sequencial. Trata-se da primeira coluna em destaque, cuja ordem pode ser alterada pela equipe para ajustá-la à ordem de apresentação dos respectivos achados no relatório de auditoria. Essa funcionalidade melhorou a integração do Fiscalis com o ETCU. Vamos entender como. A primeira coluna referência, somada à segunda coluna nome do papel de trabalho, formam o nome da peça que será incluída no processo eletrônico, a sexta coluna. Essa funcionalidade permite, assim, que a equipe elabore o relatório de auditoria dentro do Fiscalis, fazendo referência às evidências que serão incluídas como peças do processo eletrônico quando do encerramento da fiscalização. Somente as evidências podem ser ordenadas. Para reordená-las, basta clicar no botão Ordenar evidências. Após incluir as evidências na aba Administração da Fiscalização, já é possível associá-las aos achados, retornando à tela da matriz de achados. Agora as evidências vão aparecer na barra de rolagem, permitindo sua seleção e associação ao achado. Na aba Causas, registre a razão da divergência entre a situação encontrada e o critério. Na aba Efeitos, clicando em Incluir, pode selecionar um dos efeitos padrões listados pelo sistema ou, caso não haja nenhum adequado, deve-se escolher novo efeito e descrevê-lo. Na aba Encaminhamento, para associar o responsável à proposta de encaminhamento, deve selecionar uma das propostas listadas e clicar em Alterar. No caso de achado tipificado como grave, na aba Situação Encontrada, o sistema já sugere uma proposta de encaminhamento, audiência de responsável. Caso queira incluir outra proposta de encaminhamento, por exemplo, saneamento de irregularidade grave, deve selecionar o tipo de proposta desejada e clicar em Incluir. Em qualquer caso, o Fiscalis abre a tela para edição do teor da proposta de encaminhamento e inclusão de responsáveis. No entanto, é preciso cadastrar os responsáveis previamente na aba Administração da Fiscalização para que eles apareçam na barra de rolagem em destaque. Na aba Administração da Fiscalização, deve-se selecionar responsáveis e contatos. Pode-se incluir pessoa física ou pessoa jurídica. No caso de pessoa física, o sistema apresentará a tela para pesquisa da pessoa física pelo CPF.
No caso em tela, o CPF pesquisado já foi cadastrado anteriormente. Se ele não tivesse sido cadastrado, bastaria incluir o nome completo e sexo do responsável para cadastrá-lo no sistema. Nessa tela, nos dados funcionais, também é indicado se ele é o responsável atual ou responsável pelo G. O responsável pelo G é aquele que aparece na folha de rosto do relatório de auditoria, como veremos na aula 4. Depois de incluir os responsáveis, o usuário deve retornar à tela Matriz de achados. Na aba Encaminhamento, clicar em Alterar e o Fiscalis apresentará agora os responsáveis para que sejam incluídos na proposta de encaminhamento, após eles terem sido cadastrados na aba Administração da Fiscalização. Por fim, na aba Procedimentos, pode-se incluir ou excluir procedimentos não aplicados. É nessa tela ainda que o usuário informa se o achado não decorre de investigação de questão de auditoria, destacado em verde. Pelo link Matriz de Responsabilização, é feita a identificação da responsabilidade pela ocorrência dos achados, que resultaram em propostas de audiência ou citação. O sistema traz preenchido os dados incluídos anteriormente, a descrição do achados, os responsáveis e o período de exercício. Na aba Responsáveis pela ocorrência do achado, pode-se incluir um responsável já cadastrado na aba da Administração da Fiscalização, alterar dados sobre o responsável indicado, excluir um responsável indicado e importar responsável. Atenção! Na aba Conduta, não é para repetir a situação encontrada da matriz de achados, mas para descrever a conduta do responsável. Na aba Anexo de Causalidade, deve-se descrever a relação entre causa e efeito da conduta do responsável e o resultado ilícito. Na aba Excludente de licitude, deve-se selecionar o checkbox se não foram constatadas excludentes de licitude ou descrevê-las. Considerando os atos praticados e a ausência de excludentes de licitude, a equipe deverá avaliar a reprobabilidade da conduta, bem como a existência de atenuantes ou agravantes para fins de dosimetria de pena. Nesta aula, identificamos os padrões do TCU aplicáveis à fase de execução da auditoria de conformidade e conhecemos as principais funcionalidades do Fiscalis dessa fase. Na próxima aula, vamos conhecer as principais funcionalidades do Fiscalis da fase de relatório. Até lá!